pessoal, então, obrigada e vamos voltar, né? Apesar dos problemas técnicos, deu tudo certo. Então, começando aqui agora a segunda aula, né, de gestão em agricultura. É, vamos lá. Então, quem, né, de vocês aí dos grupos ou que fez em dupla, pode vir responder aqui a pergunta que foi, né, do exercício. Então, qual o nosso papel como técnico de agronegócio frente às produções agrícolas do Paraná e principalmente na sua região? Quais são as nossas possíveis atuações? Quem consegue, vai ser o corajoso ou a corajosa que vai repassar a resposta aqui no chat, por favor? Quem pode fazer isso? Senão eu vou escolher. Anésio, se você puder deixar mutado o áudio, por favor, porque tá vindo só o ruído. Obrigada. Não estão ouvindo. Uhum. Não cortou o áudio? Eu não sei se o monitor tá na sala. É. Tá. Dá licença, deixa eu colocar aqui que acho que fica mais fácil. Coloca aqui atrás, na parte de trás. Esse aqui. Eu acho que. Mas por causa do cabelo, você disse? Não, mas aí eu troco. Eu deixo assim. Que daí fica mais fácil. Uhum. Tá bem, então pode ser você que está sentado aqui de frente, sozinho, pode vir escrever aqui a resposta para nós, por favor. Isso, ele mesmo. Faz essa gentileza. Eu pedi para algum voluntário ou voluntária. Então, vai lá. Responde para nós. Escreve ali. Não vão? Não querem participar? Tem alguma outra pessoa que não teria problema de participar? É? Tá bom. No mais, todos conseguiram escrever, pessoal, responder? Deu certo? Tá. Quantos de vocês aí, pode só levantar a mão, são filhos de produtores rurais ou já trabalham na área rural? Uhum. Umas 7 pessoas aí, mais ou menos, pelo que eu vi. Legal. Mais um. Dois. Tá. Ok. Depois eu vou, como eu falei antes, eu vou passar lá o formulário, aí vocês podem, né, quem é de familiar, né, que já tem a produção rural, aí pode inserir o que vocês fazem, né, se já trabalha, ou, né, acompanha os pais, ou outro parente, enfim, para entender exatamente qual é o meio, né, que vocês estão inseridos, até para, às vezes, dar um direcionamento, né, de uma forma diferente para vocês também. Então tá, eu vou seguindo aqui, aí enquanto o colega digita lá, né, a resposta, para a gente poder aproveitar o tempo da aula, tá? Então, assim, pensando aí em todas as respostas que vocês possam ter respondidos, uma forma mais estratégica, né? Então, que na gestão da agricultura, né, é necessário gerenciar o ciclo de produção agrícola. Lógico que, como, né, começamos a conversar anteriormente, vai depender do local, né, que vocês estão inseridos, o tipo de produção para ver se é adequado ou não, né? E todos os outros fatores da cadeia, né, produtiva ali do agronegócio, se foi bem elaborada, se tem uma estratégia interessante para ter uma melhor produtividade, né?
Então, o ciclo mesmo de produção agrícola e todo o processo pelo qual um determinado produto passa, né? Quando falamos de uma planta específica, esse é um exemplo, né? O seu ciclo produtivo vai desde a compra lá da semente que a gente comentou antes, até o beneficiamento, né? Então, para vocês aí, como a turma, ela tem uma maior quantidade de pessoas que já vivem essa realidade na produção rural, tem alguns termos que vai ser mais fácil de entender ali, ou até mesmo repassar a explicação para os colegas, né? Então, é esse todo. Aqui vamos ver o que o colega colocou. Então, o nosso principal papel como técnicos em agronegócio é auxiliar os produtores como a parte técnica e burocrática da produção agrícola. Podemos atuar trabalhando em escritórios e afins. Isso, perfeito. Aí, depois, só vou pedir, para vocês concluírem, se caso vocês não escreveram também, pensando na localidade que vocês estão, aí na cidade de vocês, tá bem? Só para complementar, não é que a resposta do colega está errado, tá certa, mas complementa com a realidade aí do município, né? Além disso, o que exatamente vocês podem trabalhar, né, nesse meio do agronegócio, tá? Então, continuando aqui esse nivelamento, né? Então, lá as cadeias produtivas, principalmente, né? Então, inicia-se de onde? Né? Pensa lá a cadeia produtiva antes da porteira que falei de ciência, da compra dos defensivos, né? E afins. Os insumos ali, né? Ou até mesmo a solicitação do crédito rural, né? Então, ele vai passar dentro do quê? De um planejamento. Tem que ter um planejamento bem estruturado, né, do que vai fazer. Porque se a gente simplesmente, eu tenho uma ideia, eu quero fazer isso, né, mas não faz um planejamento, um estudo, né, tem que fazer um estudo bem detalhado. Então, esse é o principal guia, né, que vai te trazer sucesso ou não. Porque sem um bom planejamento, né, os outros itens ele não vai funcionar, né? Mesmo que a pessoa ela possa ter o dinheiro, né? Mas se não tiver um bom planejamento, depois esse investimento ele não vai ser lucrativo, tá? E aí passando, né, para parte da compra dos insumos, porque aí ele já fez esse planejamento, já sabe o quanto que ele vai gastar, né, com insumo, com investimento, e aí depois, a preparação do solo. Lembra que eu comentei lá, a primeira coisa que eu já vi iniciando com vocês hoje, em relação ao solo. Dentro da grade de vocês, tem muito conteúdo da gestão em agricultura, então ainda estou revisando bastante os conteúdos, né? Mas eu quero trazer alguns pontos para vocês e bem possível que eu não consiga trazer uma aula, né, apenas sobre solo, mas vou passar umas atividades, né, para vocês irem trazendo essas informações de acordo com alguns vídeos, né, para vocês entenderem. Não necessariamente que vocês vão sair daqui especialistas em solos, mas pelo menos quando vocês estiverem atuando de fato como técnicos de agronegócio, vocês vão saber diferenciar que num solo ácido, né, num solo mais base, o que você pode fazer. Porque se você estiver fazendo calagem num solo mais base, você está gastando dinheiro, né? Ou se você não está fazendo a calagem, ou não está fazendo as correções necessárias, você vai ter um problema de produtividade também, né? Então, sem um solo saudável, todo o investimento ele vai para água abaixo, tá? Não adianta ter feito o planejamento das outras etapas, né? Aí vem a adubação, semeadura, o próprio manejo, né? Escolher qual tipo de manejo para poder utilizar, né? E até a chegada da colheita. Então, o técnico, né? Ele vem com o papel, basicamente, do agrônomo, né? Por quê? Qual que é a finalidade? O produtor rural é quem, né? A pessoa ali que é especialista em conseguir fazer aquele plantio, desenvolver a agricultura em si, né? Mas o papel dos técnicos, né, englobando o engenheiro agrônomo, o técnico de agronegócio ou agropecuário, né, o restante dos agentes ali das ciências agrárias, eles são responsáveis pela redução, né, de custo. Então, trazer esse conhecimento ali, como o colega escreveu, né, que mais burocrático, né, mais técnico, ou trazer possibilidades, né, para o produtor rural, né, trazer, olha,
você está acostumado a trabalhar dessa forma, mas a longo prazo, ou você já vai poder trazer em dados de tempo também. Assim, em 3 anos você consegue ter esse retorno do investimento, né? Investimento que eu falo, às vezes, da troca do tipo de manejo. A pessoa vai passar do manejo convencional para o orgânico, por exemplo. Né? Você vai conseguir fazer ali um estudo e trazer para ele o que é mais benéfico a longo prazo, né? Ou a curto prazo, tá? Então, vocês que são pessoas jovens, né, que já vêm com muita tecnologia, né, com certeza aí vão ser ótimos profissionais para trazer ferramentas, né, nessa visão mais tecnológica mesmo, né. E claro, né, vou trazer também alguns sites assim durante a aula para vocês começarem a ter esse repertório. Mas tenho certeza que já ouviram falar da Embrapa, né? Então a Embrapa, que é a empresa, né, brasileira ali de pesquisa. Então ela, né, de pesquisa agropecuária, ela é a nossa maior fonte, né, de conhecimento para se especializar, para trazer novas tecnologias. E quando eu falo tecnologia, não é só aplicativo, né, é desenvolvimento mesmo de tanto genético, né, desde a semente, desde lá de uma planta enxertada, né, assim por diante. E de conhecimento livre, né? Então qualquer cidadão, mesmo não sendo brasileiro, ele consegue ir ao site, né, da Embrapa e fazer esse download lá para ter conhecimento de alguma cultura específica ou de alguma tecnologia dessas que eu comentei, né? Então também vem, né, essa nova terminologia que é as megas tendências, né, do agro brasileiro, que está ligado totalmente a essa visão aí de 2030. O que tem específico, né? Além de ter esse boom da tecnologia, a gente não pode esquecer que estamos passando por um período que, né, veio o quê? As mudanças climáticas, né? Então, nós já estamos numa fase de adaptação às mudanças climáticas. Se vocês não têm conhecimento sobre isso, como profissional, vai impactar também na hora de fazer um planejamento, né? Por quê? Já tem muitas áreas, né, tanto do país como do mundo, que já está mudando o zoneamento climático, que eu expliquei anteriormente. Né? E o que isso impacta? Mas não vai impactar em nada. Eu planto só soja, não tem problema. Vai ter problema sim. Por quê? Com menos água, né, menos chuva, o que vai impactar? Você não vai conseguir produzir a mesma quantidade, né? Ou vai ter que buscar novas tecnologias, né, de semente para desenvolver uma cultivar que seja resistente a períodos, né, de estiagem e assim por diante. Mas tudo isso é conectado, tá? Então, pensando aí nas mega tendências, né, converse aí com o seu colega e não sei se foi um item que vocês lembram, um conceito que vocês lembram do ano anterior, né? Mas já pode questionar, falar, pergunta aí o que você aprendeu, né, sobre mega tendências para tentar recapitular, tá? Se vocês lembram de algum conceito relacionado a esse tema do agronegócio. Tá? Então, assim, dizendo o conceito, né, as megas tendências mostram que o agro, tradicionalmente receptivo a inovações, está bem posicionado para contribuir para o enfrentamento desses riscos e para os desafios das estratégias nacionais e globais, que terão impactos tanto na redução da pobreza e da fome, como na ampliação da estabilidade política e do bem-estar social. Olha quanta responsabilidade, né? Porque mesmo que não vá trabalhar, né, numa empresa ali ligada à exportação, né, uma exportação mesmo do produto, tem que lembrar que a produção, né, ela é necessária para alimentar as cidades, né, os municípios. Então, sem uma produção rural, a gente não consegue se alimentar, né, todos os dias. Então, como eu comentei, essas megas tendências, né, como a questão das mudanças climáticas, ela vai impactar muito, né, logo já vai alterar esse zoneamento climático. Vamos ter que aprender outros tipos de culturas, né, de agricultura agrícola para poder produzir ou pensar em como, né, produzir com falta de água. Já tem locais, né, no planeta, vou trazer para vocês, que já está passando isso, guerra, né, exatamente por recursos naturais. Então, os recursos naturais, eles são finitos, né?
E isso, se a gente já está nesse desequilíbrio, né, é, acaba afetando também as produções. Então, por isso que é muito importante vocês, né, como técnicos de agronegócio, ter esse conhecimento, ter essa visão aí dentro dessas megas tendências, né? Então, aqui, ó, para recapitular, né? Então, vem também a sustentabilidade, que está ligado ao que eu comentei, né? O agrodigital, que esse é o mais fácil para vocês, né? Que já conhece muito bem sobre tecnologia, aplicativos, né? As adaptações aí à mudança do clima, né? Como eu comentei, intensificação tecnológica e concentração da produção. Então, não é que mas quem é a favor da sustentabilidade ou quem pensa nessa situação de mudanças climáticas é contra a visão tecnológica, nada disso, né? Tudo tem que ter o equilíbrio. Existem várias pesquisas, né, recentes, assim, de até mesmo estudantes desenvolvendo, né, IAs que conseguem mapear e conseguir identificar ilha de calor. O que isso impacta muito para nós, né? A gente é totalmente dependente aí desses recursos naturais, né? A gente precisa de ter chuva. Aqui mesmo em Curitiba já estamos passando uma estiagem, né? E o que tem? Próximo, temos as regiões metropolitanas, né? Onde tem os produtores rurais que alimentam a cidade, né? Então, imagina para ele já está sendo um desafio, né? E por isso que vai oscilando, né? O preço dos alimentos, né? Então, todo esse impacto ao meio ambiente, ele vai impactar para vocês também, porque isso vai gerar mais custo com adubação, ou mais custo com irrigação, né? Se é possível. Então, sem água fica muito mais difícil, mas é, é só para vocês já começarem a aprofundar, né, esse olhar, tá bem? Então, continuando, pode ser essas transformações rápidas, né, no consumo da agregação do valor, integração de conhecimento das tecnologias, biorrevolução, né? E incremento de governança e dos riscos. Isso também ligado às políticas. Ah, mas eu vou ser técnico de agronegócio. Mas a gente não sabe do dia de amanhã, né? Eu espero que o futuro de vocês sejam muito brilhantes, assim, que vocês tenham muitas oportunidades, né? Mas às vezes está aí morando, né, em Rio Azul, mas a gente não sabe do futuro, né? De repente vocês estão trabalhando dentro do Ministério da Agricultura, né? Pode fazer parte lá para escrever uma política pública, né? Uma lei, né? Então isso a gente nunca sabe do futuro. Pensar um pouco mais amplo, né? Não é apenas a agricultura, ela não é somente ali no lugar, espaço da propriedade rural, ela é muito ampla. Vou trazer essas informações para vocês também, até mesmo para ampliar esse olhar para vocês de trabalho, né, e de inserção no futuro aí no mercado de trabalho. Então vamos lá, né? Vocês conseguem enxergar bem esse caça-palavras? Dá para ver? Então aí vamos, agora eu não lembro de cabeça, mas eu acredito que se eu passar ali vai perder a graça que vocês vão enxergar. Mas tudo bem, vou passar 10 minutinhos para vocês encontrarem culturas, né, que vocês já viram no ano anterior. Pode ser? 10 minutinhos? Conseguem? Uhum. Aham. Pessoal, ó, então como já está quase concluindo a aula, eu vou passar aqui para verificar, né, quais as respostas aí que vocês já conseguiram responder. Então, ficou um pouquinho difícil, eu achei. Não sei, vocês tiveram dificuldade aí para encontrar? Sim? Não? Tá bem. Ó, então, aqui das culturas, né, que vocês estudaram no passado, é, alguém consegue me confirmar se todas essas culturas vocês conseguiram estudar? Então, soja, milho, cana, trigo, feijão, mandioca, café, batata, tomate? Não? Tá. Então, depois eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar pro Anésio, e aí ele pergunta para vocês, tá? Da mesma forma, e vocês repassam o que vocês viram ou não, e aí eu consigo trazer, né, de novo algumas culturas aí para a gente se aprofundar melhor, tá?
E que daí já fica na próxima aula, eu retomo esse slide e aí a gente pode conversar, né, já sobre elas, tá? Então, aqui, recapitulando, né, esses itens da cadeia, né, conforme da cadeia produtiva, do agronegócio, a gente vai verificar, né, ao longo das disciplinas. Lógico, assim, o Anésio ele vai pedir para vocês trazerem em relação a essas culturas, para a gente se aprofundar, né? Embora vocês já começaram lá no segundo ano a se aprofundar já sobre o tipo de cultura, né, específica, né, nesse primeiro slide eu já vou começar trazer informações que eu acho muito importante que estava faltando na grade, que é essa parte dos solos, né? Eu vou iniciar aqui o segundo, né, para tipo, passar um vídeo já para trazer uma introdução para vocês. E aí, na próxima aula, a gente explora um pouco mais isso e aí e já começa a dar sequência até chegar nas culturas, tá? Então, só um pouquinho que eu vou só trocar o slide. Uhum. Mas ainda não já, tá? Bom, olha, já tenho tem uma informação aqui importante, se vocês quiserem já anotar, em relação à avaliação, né? Que eu comentei com vocês. Então, a avaliação mesmo, valendo 3 pontos, ela vai ser na semana do dia 1º ali, do 6 até 3 do 6, né? Então, a gente tem que escolher ainda se vai ser melhor na segunda, né, ou hoje na quarta. Que eu tenho 2 aulas com vocês na segunda e 2 aulas, né, na quarta-feira. Aí depois dá para definir qual o melhor dia da semana para aplicação da prova, tá? A gente pode combinar isso. Para mim, indiferente, o que for melhor para vocês. Depois, os trabalhos, né? Que aí eu vou postar lá a estrutura no Classroom, né? Certinho, para vocês saberem exatamente as datas, né? E depois a recuperação vai ser quase no final do mês de junho, né? A recuperação de prova. Mas acredito que vocês são bem inteligentes, esforçados, ninguém vai ficar em recuperação, tá? E a segunda metade do trimestre lá vai ser a segunda avaliação no dia 17/8 até, né, no dia 21, essa semana, né? E também a mesma coisa, vai ter as atividades ali total, né, valendo 2 pontos. E para o final lá de setembro, final de agosto para início de setembro, na primeira semana ali de setembro, né, a prova, tá? Então, assim, pessoal, o que eu montei nessa primeira aula, de fato, né, desse segundo trimestre? Lógico que a gente vai estudar essas principais culturas agrícolas, eu vou trazer as culturas agrícolas também mais específicas aí da região de vocês, né? E a gente começar uma introdução sobre solo, planta, atmosfera, né? Que é importante vocês terem esse conhecimento de como que funcionam essas interações na natureza, né? Porque isso pode ter um impacto nas decisões, né? Quando vocês estiverem atuando. E entender, né, a fenologia, não só a fenologia, como a própria fisiologia vegetal, algumas informações muito importantes para exatamente para isso, para que vocês tomem decisões coerentes, né, de acordo com a necessidade ali. Aqui eu não vou perguntar agora, né? Eu posso, talvez, de uma outra forma, né, em relação ao áudio aí que está com problema, mas eu posso depois lançar junto com outros questionários lá no Classroom, né? Que seria mais para perguntar para vocês sobre se alguém já sabe, né? Quais são as principais produções aí agrícolas no Brasil, né? E no estado do Paraná, né? Então, exatamente para a gente começar a pensar, né, não apenas aí na região, né, da cidade de vocês. Então, no ranking na agricultura e da produção, né, no nível Brasil, né, então vem primeiro a soja, né, segundo a cana-de-açúcar, depois vem milho em grão, que é diferente, né, o milho espiga, o milho em grão.
café, o algodão, né, laranja, o arroz, mandioca, banana, cacau e outros. Então, essas são as principais culturas, né? Isso, o valor da produção aí é em 2024, então é bem recente o dado, né? Mas são as principais culturas. E também na pecuária, né? Quais são os rebanhos ali principais? Então, vem os galináceos, né? Bovinos, bois e vacas, né? Os suínos, ovinos, né? Que aí vai englobar ovelha e carneiros, né? Codornas também, caprinos, né? Bodes e cabras, equinos, né? Os cavalos e também uma porcentagem ali de bubalinos, né? Que é os búfalos. Não sei se na região de vocês, eu acredito que nunca teve búfalo aí, né? Ninguém viu búfalo aí. Não? Sim? Não? Mas depois eu conto, quando chegar nessa parte, eu conto para vocês um pouquinho, né? Eu já fiz estágio com bubalinos, assim, bem uma cultura interessante também de trabalhar. É um rebanho diferente, né? Mas tem algumas histórias mais... É isso, das imigrações, né? Aí a gente pode conversar um pouco melhor sobre, tá? E aí, pensando também, né, no estado do Paraná, né, vem soja, né, em primeiro, milho em grão, depois cana-de-açúcar, fumo, trigo. O fumo, principalmente, né, é uma cultura bem explorada dentro do Paraná, né? E mandioca, batata, laranja, café, tomate, né? Então, essas as principais. E também no estado do Paraná, na pecuária, né, vem galináceos, bovinos, bois, vacas, suínos, codornas, né, e assim por diante. Tá? Então, por que é interessante saber isso? Né? Para vocês já começarem a pensar lá no planejamento, né? Ah, que tipo de cultura ou que tipo de rebanho que eu posso produzir em tal região do Paraná, né, para poder ter lucro. Né? Porque não adianta, se você vai ter um rebanho de bubalino num local que não tem uma cooperativa ou não tem um clima adequado, né? Não tem um espaço adequado ali para o tipo de animal. Isso pode trazer prejuízos, né? Não só financeiros, mas também de recursos naturais. Depois eu vou, quando a gente chegar nessa parte da pecuária, eu vou trazer alguns vídeos assim curtos, mas para vocês entenderem como esse comportamento animal também interfere. Pessoal, então acho que já acabou a aula de vocês. Obrigada. Até a próxima, tá?